Bem-vindos ao fascinante mundo da mitologia. Hoje vamos explorar a épica história de Osíris, o lendário deus do submundo e da ressurreição. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de traição, vingança e redenção que moldou a antiga crença egípcia. Osíris é uma das figuras mais importantes da mitologia egípcia, associada à vida após a morte, fertilidade e renovação. Sua origem e história são narradas em textos antigos e se desenvolvem em mitos centrais da cosmologia egípcia. Osíris é filho de Geb, deus da terra, e Nut, deusa do céu, e irmão de Ísis, Néftis e Set. Ele é apresentado como um rei justo que governou o Egito, trazendo civilização, agricultura e leis. Contudo, seu irmão Set, motivado por inveja e desejo de poder, o traiu. Osíris é frequentemente representado como um homem de pele verde, simbolizando renascimento e fertilidade, usando um atefe, coroa com penas laterais e segurando um cetro e um flagelo, símbolos de sua autoridade. Esta traição é um dos episódios mais marcantes da mitologia egípcia, representando o conflito entre ordem e caos. Segundo o mito, Set, motivado pela inveja e ambição, planejou assassinar Osíris para tomar o trono do Egito. Certo dia, Set encontrou Osíris para um banquete, junto com outros deuses e convidados. Durante a celebração, ele apresentou um caixão magnificamente ornamentado, prometendo dar-lhe de presente a pessoa que coubesse perfeitamente dentro dele. Osíris, sem desconfiar dos interesses de Set, aceitou experimentar o caixão. Assim que Osíris se deitou no caixão, Set e seus cúmplices o trancaram e selaram com chumbo, impedindo sua fuga. Em seguida, jogaram o caixão no rio Nilo, deixando-o à deriva. O plano era garantir que Osíris não sobrevivesse, eliminando-o como ameaça ao poder de Seth. O caixão contendo o corpo de Osíris foi levado pelo Nilo até o mar e, eventualmente, encalhou na cidade de Biblos, onde ficou preso dentro de um tronco de árvore. Ísis, esposa e irmã de Osíris, encontrou o caixão após uma longa busca e veio de volta ao Egito. Depois que Ísis recuperou o corpo de Osíris, Set, furioso, encontrou-o novamente. Desta vez, ele o desmembrou em 14 partes e manteve os pedaços no Egito para evitar que Ísis o ressuscitasse. Após Set espalhar as partes do corpo de Osíris pelo Egito, Ísis iniciou uma busca incansável para recuperá-las. Com a ajuda de Néftis, sua irmã, e Anubis, o deus dos mortos, ela conseguiu reunir quase todas as partes do corpo, faltando apenas o falo, que havia sido devorado por um peixe no Nilo. Para completar o corpo, Ísis criou um substituto simbólico do falo utilizando ouro ou barro, dependendo da versão do mito. Este é um dos momentos mais simbólicos do ciclo de Osíris, e que reflete a importância de Ísis como uma das deusas mais poderosas da mitologia egípcia. Após o assassinato de Osíris por Set e a mutilação do seu corpo, Ísis, com a ajuda de Néftis e Anubis, conseguiram recompor seu corpo, sendo que o falo foi feito artificialmente com barro ou ouro. Após reviver seu amado por meio da magia e para garantir a continuidade da linhagem divina, eles se juntaram mais uma vez. Nesse momento, ela concebeu Horus, considerado o filho legítimo e herdeiro de Osíris. A união entre Ísis e Osíris mesmo após sua morte reflete o ciclo de morte e renascimento, uma ideia central na mitologia egípcia. Horus é o símbolo da continuidade da ordem e da renovação da realeza. Ele também representa a luta pela justiça, já que sua existência garantiria o confronto final com Seth e a restauração do equilíbrio no Egito. Essa concepção mística reforça a ideia de Ísis como a deusa da magia e protetora da vida.
enquanto Horus assume o papel de protetor do Egito e da realidade, sendo associado a todos os faraós que viriam depois. Mesmo ressuscitado, Osíris não retornou à vida terrena, mas assumiu seu papel no submundo. Neste local conhecido como Duat, Osíris se tornou o senhor dos mortos e juiz das almas. Ele presidia o tribunal onde as almas dos falecidos eram julgadas. Esse julgamento envolvia a pesagem do coração, conduzida por Anubis, contra a pena de Maat, a representante da verdade e justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era considerada pura e digna de entrar no Aaru, o paraíso egípcio. Caso contrário, a alma seria devorada por Amit, um monstro com cabeça de crocodilo. Esta é uma das mais importantes e dramáticas histórias da mitologia egípcia, simbolizando a luta entre a ordem e o caos, o bem e o mal. Após o assassinato de Osíris, Ísis teve que fugir com seu filho. Um dos locais mais conhecidos onde Horus foi escondido é a região do delta do Nilo, em pântanos e ilhas isoladas, longe dos olhos de Seth. Durante esse tempo, Ísis cuidou de Horus e o preparou para um dia vingar a morte de seu pai e reivindicar seu legítimo lugar como governante do Egito. Quando Horus cresceu, ele decidiu vingar a morte de seu pai e recuperar o trono do Egito que legitimamente lhe pertencia. O confronto entre Horus e Sete foi marcado por uma série de batalhas que duraram muitos anos. Essas batalhas foram travadas tanto na terra quanto no mundo dos deuses. Os deuses egípcios, incluindo Ra e Tot, muitas vezes intervinham, tentando resolver a disputa. Durante esses confrontos, Horus e Seth se enfrentaram de diversas maneiras, desde combates físicos a competições de magia e astúcia. Em uma das histórias, Seth arrancou um olho de Horus, que foi mais tarde restaurado por Tot, tornando-se o Olho de Horus, um poderoso amuleto de proteção e cura. Após muitas batalhas e julgamentos divinos, foi decidido que Horus era o legítimo herdeiro do trono. Seth foi condenado a viver no deserto, simbolizando o caos e a desordem, enquanto Horus foi reconhecido como o governante do Egito, representando a ordem, a justiça e a continuidade do ciclo da vida. O conflito entre Horus e Seth não apenas define o mito da sucessão real, mas também personifica os princípios de Maat, que são a ordem, a verdade e a justiça, contra Isfet, que representa o caos, a mentira e a injustiça. Essa história influenciou profundamente a cultura e a religião egípcia, moldando rituais, cerimônias e a arte do Antigo Egito. O olho de Horus se tornou um símbolo de proteção, poder real e boa saúde, amplamente utilizado até os dias de hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias fascinantes como esta. Até a próxima aventura mitológica.